Bom, gente, tudo bem? Boa noite. Nós começamos aqui, retomamos o nosso canal do YouTube da Abradep, depois de passado aí esse período mais tenso e intenso, né, do primeiro turno das eleições, e nós retomamos a nossa atividade aí no canal YouTube com a nossa queridíssima Denise Goulart-Klickmann, que trata de um tema extremamente relevante, importante, para você, advogado, para você, advogada, para você, servidor, servidora da Justiça Eleitoral, e principalmente para os nossos colegas contadores e também para os próprios candidatos e partidos políticos, que é o fechamento, né, desse ciclo, seja ganhando ou seja perdendo. Nós temos agora a responsabilidade de fechar a empresa da campanha política eleitoral e nada melhor do que fazer a prestação de contas adequadamente para que você não só encerre esse ciclo, né, com louvor e distinção, mas, acima de tudo, que você não tenha depois um problema lá na frente, né, seja depois que comprometa o mandato, né, daquele que foi eleito, ou até mesmo que inviabilize a possibilidade de outras participações em outros pleitos, no caso dos candidatos, sejam eles vitoriosos ou não. Então, a nossa ideia aqui com vocês no dia de hoje é justamente discutir a questão da prestação de contas, fundamental para o fechamento desse processo eleitoral. Então, com a palavra, a nossa queridíssima Denise, deixando muito claro para quem ainda não conhece a Denise. Denise é, sem dúvida alguma, uma das maiores autoridades em prestação de contas do país, né, uma formação multidisciplinar, além da área de ciências contábeis, obviamente, o bacharelado em Direito, é mestre em Direito, está terminando o doutorado também na área de Direito, faz parte do núcleo estratégico do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral no campo da prestação de contas. Então, assim, tudo que há de mais atualizado e aquilo que de mais vanguardista no campo da prestação de contas eleitoral, vocês vão ter aí assim, algumas pílulas, né? Porque é bom, Denise, não passar tudo não, para deixar para as outras oportunidades, mas principalmente os principais pontos aí, sem dúvida alguma, serão tocados no dia de hoje. Então, Denise, te agradecer demais. Eu sei que você está com o teu tempo aí extremamente conturbado, né? Além da tua atividade no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, uma palestrante, uma professora altamente requisitada, é curso o tempo inteiro, atividades ali no TRE o tempo inteiro. Então, te agradecer muito pela sua disponibilidade e agradecer em nome de todo mundo aqui da comunidade eleitoralista, você que é nossa colega da direção da Abradep. Então, agradecer muito de coração. Imagina, Marcelo, boa noite. Nada, ouvindo as palavras do Marcelo, eu chego à seguinte conclusão: nada melhor na vida do que ter amigos, né? E nenhuma pessoa fala tão bem de você quanto um amigo. E eu tenho o prazer de conviver com o querido Marcelo Weick na Abradep, ele na coordenação geral. Eu sou soldada rasa do Marcelo, eternamente à sua disposição na coordenação da Abradep, porque o trabalho que você faz à frente da Abradep é belíssimo, Marcelo. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade, porque tenho um interesse todo pessoal na matéria, dediquei a minha vida funcional a essa matéria, mas falo também pela justiça eleitoral, no sentido de que quanto mais nós divulgarmos neste momento essa informação, melhor. Porque, do ponto de vista da justiça eleitoral, nós queremos que todos tenham o maior número de informações possível. Partidos políticos, candidatos, advogados, contadores, seus assessores. Então, agora realmente é o momento de se voltar à prestação de contas. Qual é o problema que nós enfrentamos na prestação de contas à justiça eleitoral? Via de regra, é que ela é uma matéria com a qual grande parte das pessoas que não estejam preparadas para ela começa a se preocupar quando a eleição acabou. E quando a eleição acabou, é tarde demais para muitas providências que precisavam ter sido adotadas, porque era necessário ter se preocupado
com pré-requisitos de campanha, com regras de arrecadação de recursos, com regras de gastos eleitorais, e agora, isso sim, ainda dá tempo, com sobras, dívidas de campanha e com o ato da prestação de contas em si. Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides, apenas para efeito didático, para nos conduzirmos aqui, que eu considero mais fácil de a gente lidar aqui com as questões mais técnicas que eu gostaria de repassar para vocês. Então, a primeira preocupação que é preciso ter é quem deve prestar contas, literalmente todos. Todos os candidatos que requereram registro de candidatura devem contas à Justiça Eleitoral. Não importa se renunciaram, se desistiram, se foram substituídos, devem contas à Justiça Eleitoral. Candidato titular da candidatura a prefeito presta contas abrangendo as contas do vice. Então, são contas do titular que chegam à Justiça Eleitoral. E partido político, independentemente da circunscrição da eleição, precisa prestar contas em todas as esferas, ainda que constituído sob a forma provisória, deve contas à Justiça Eleitoral. Algumas dúvidas que nós poderíamos ter nesse momento, assim, muito rapidamente, pensando as coisas mais importantes, né? Partido político que tem que prestar contas é o partido que esteve regularmente funcionando durante algum período da eleição. Que período eleitoral é esse para fins de prestação de contas? O início das convenções partidárias até a data de eleição de segundo turno, onde há eleição para segundo turno. Então, se neste período o partido político esteve vigente em algum momento, ainda que ele tenha perdido vigência, tenha recuperado, tenha sido suspensa a sua anotação partidária, tenha recuperado, ele deve contas neste momento à Justiça Eleitoral. Ah, não houve arrecadação de recursos, não houve gastos eleitorais, não importa. As contas precisam ser prestadas, ainda que sem movimentação financeira. Partidos extintos, dissolvidos nesse período, nós podemos ter circunstâncias assim, por vezes temos na eleição, também têm obrigação de prestar contas no período em que vigeram. Neste caso, como não estão mais vigentes, quem presta contas é a esfera imediatamente superior ou os seus sucessores, mas os responsáveis pelas contas serão aqueles que efetivamente geriram o partido durante o período eleitoral, que para nós, em termos de contas, é considerado o início das convenções até a realização da eleição propriamente dita, né? Então, candidato, não importa renúncia, substituição, indeferimento do registro, até mesmo falecimento. Se nós tivermos, por acaso, o infortúnio do falecimento de algum candidato, as contas são devidas, quem presta é o administrador financeiro ou o próprio partido político naquilo que for possível. Mesmo quem não fez campanha eleitoral deve prestação de contas à Justiça Eleitoral. Para quem presta contas? Ao juiz eleitoral, candidatos e diretórios municipais, diretórios estaduais prestam contas ao TRE, diretórios nacionais prestam contas lá no TSE. E como? Quando que nós vamos prestar contas? Pois bem, nós temos alterações significativas de datas de prestação de contas por conta da Emenda Constitucional 107, de julho de 2020, que reformulou todo o calendário eleitoral por conta da pandemia. Então, lá, se nós formos à Emenda Constitucional 107, nós vamos ver que nós temos uma única data de prestação de contas, que é o dia 15 de dezembro de 2020, para todos. Candidatos, partidos políticos, eleitos, não eleitos, todos têm um prazo só. Mas o TSE aprovou na última quinta-feira a resolução 23632 com algumas medidas de combate à pandemia que, em relação à prestação de contas, que foi o objeto dessa resolução, diz respeito ao escalonamento de entrega de mídia. O que significa isso? A prestação de contas à Justiça Eleitoral, ela é feita considerando-se dois momentos e duas partes. Nós temos metadados gerados pelo sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. Este por assim dizer, o que há de mais precioso na prestação de contas são as informações das contas mesmo, as receitas, as despesas, elas vão estar todas lançadas no SPCE, e a forma de chegada dessas contas, destes metadados à Justiça Eleitoral, é apenas e tão somente pela internet. E todos, literalmente todos, partidos políticos, candidatos eleitos ou não eleitos, têm que entregar essa parte da prestação de contas, de fato, até o dia 15 de dezembro de 2020, conforme prevê a emenda constitucional. Por quê? Porque não há nenhuma medida
que impeça a entrega desta parte da prestação de contas que afetasse eventualmente as condições sanitárias decorrentes aí da pandemia do coronavírus. Não, a entrega é pela internet. Então é muito importante estar atento a esse prazo, porque é esta data que vai ser considerada para fins de inadimplência ou não. Quem não entregar essa parte dos metadados até o dia 15 de dezembro de 2020, traduzindo, a prestação de contas gerada no SPCE estará inadimplente. Uma segunda parte da prestação de contas são documentos. Nós vamos ver melhor que tipos de documentos são. Mas o fato é que na prestação de contas, além de você identificar suas receitas, as suas despesas, você tem uma série de documentos que fazem a prova documental dessas alegações que não é possível encaminhar pelo SPCE. Puxa vida, mas por que não? Porque nós não temos infraestrutura tecnológica na Justiça Eleitoral para receber da rede externa um volume tão grande de informações. E realmente não há precedente em nenhuma das outras esferas do Poder Judiciário, em termos de tamanho de arquivos que nós recebemos em prestação de contas. Então, não é possível, nós temos que entrar com esses documentos dentro da rede da Justiça Eleitoral. Então, nós precisamos que alguém grave uma mídia eletrônica, normalmente é um pendrive, e grave essa mídia com os documentos e nos entregue fisicamente. E aí, neste momento de entrega física, aí nós podemos ter riscos relacionados à pandemia. Sim, poderíamos correr o risco de termos todos os candidatos, porque é um único dia, o dia final de prestação de contas nessa eleição, ao contrário das outras eleições em que nós temos prazos para primeiro turno, prazos para segundo turno, nesta eleição não temos, é um prazo só, correríamos o risco de termos uma quantidade muito grande de pessoas nas zonas eleitorais tentando entregar a mídia eletrônica. Então, aqui foi necessária a adoção de um procedimento de combate, de fato, à pandemia, à aglomeração, à manutenção do distanciamento social. Então, esta entrega física, apenas ela está fracionada. Então, eleitos e, novidade, até o terceiro suplente precisam entregar as mídias físicas nas zonas eleitorais e nos tribunais, conforme a competência, né, para julgar essas contas, até o dia 15 de dezembro de 2020 mesmo. Todas essas pessoas terão que entregar nesse prazo. E aí a recomendação da Justiça Eleitoral, inclusive na resolução isso consta, é que haja o agendamento para entrega, que nós tenhamos no máximo uma pessoa representando o contingente de candidatos daquele mesmo partido político, tudo com o objetivo de evitar a aglomeração e com isso agravar a pandemia. Nesta mesma resolução 23632, há uma série de medidas relacionadas à proteção do ponto de vista sanitário das pessoas que lá se encontram. Já os partidos políticos e os outros candidatos não eleitos, porque os suplentes são candidatos que não foram eleitos, né? Estes terão um prazo maior. Estes não devem entregar as suas mídias antes do dia 7 de janeiro. O dia 7 de janeiro é a data a partir do qual essas pessoas devem se dirigir à Justiça Eleitoral para entregar a mídia eletrônica com os documentos, a entrega física. E haverá um prazo muito elastecido, de 7 de janeiro até 8 de março. Ou seja, mais de um mês, 2 meses, né? Justamente para evitar que as pessoas se aglomerem, compareçam todas no mesmo momento. Então, a prestação de contas ela é feita pelo SPCE, temos o processo judicial eletrônico, vai haver autuação, vai haver integração automáticas, como sempre. A ausência de movimentação financeira não isenta de responsabilidade de prestação de contas. Então, é muito frequente nós detectarmos omissos que, na verdade, apenas não movimentaram recursos, porque uma vez que solicitaram registro de candidatura, já devem a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Como é que faz a prova de uma eventual ausência de movimentação financeira? E aí é que eu me reporto à observância lá dos pré-requisitos de campanha. Era imprescindível abrir uma conta bancária de campanha eleitoral, porque será imprescindível apresentar extratos bancários, ou uma declaração do gerente de agência dizendo da ausência de movimentação de recursos naquela conta específica. Isso fará prova da alegação de ausência de movimentação financeira, inclusive.
Muito importante, nas contas, presença de advogado e contador. Estas obrigações estão na Resolução 23.607. A presença do advogado decorre do caráter judicial das contas. Então, sem advogado, nós não temos o processo judicial. Vai restar caracterizada a ausência de capacidade de postular ao Poder Judiciário e nós teremos contas julgadas não prestadas. Já o contador, ele entra na campanha eleitoral com a função de exercer as suas habilidades de administração financeira das contas. E o contador tem que acompanhar as contas desde o início da campanha, ele não é só aquele profissional que assina a prestação de contas. A sua ausência vai caracterizar uma irregularidade que será considerada, por fim, lá no julgamento das contas, né? Contas parciais, já passamos, inclusive, o prazo, né? Mas devem ter sido entregues, tem algumas sanções relativamente graves a respeito disso, mas agora já não podemos mais resolver nada a respeito disso. Eu só trago essas telas para lembrar que a informação do advogado já deve ter acontecido na prestação de contas parcial, porque é assim que a resolução determina. Neste momento já há a informação do advogado propriamente dita. Então, quando chegam as contas finais, e elas são encaminhadas pelo SPCE, essa parte de metadados, essas contas vão ser juntadas automaticamente pelo nosso processo judicial eletrônico à prestação de contas parcial, porque a autuação mesmo das contas, ela acontece lá na prestação de contas parcial. E nos relatórios financeiros de campanha, não? Não. Os relatórios financeiros de campanha, eles servem a um propósito exclusivo de transparência, de divulgação e também de atuação do núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral. Na confirmação, na checagem desses dados, todos aqui que nos assistem devem ter visto, há matérias já na imprensa sobre isso, hoje inclusive falei à Band sobre esse aspecto, indícios de irregularidade que foram apontados e já estão divulgados, né, em relação a recursos arrecadados, a gastos eleitorais realizados, resultantes do cruzamento dessas informações entre diversas bases de dados de órgãos públicos federais que estão disponíveis para cruzamento, e estão lá. Algo que eu quero alertar também em relação à omissão. Não prestar contas impede a diplomação. Só que vejam como essa questão está delicada nesse contexto da pandemia, porque o prazo final é 15 de dezembro, mas a diplomação, o prazo máximo é 18 de dezembro. Então, 15 de dezembro é realmente o último dia, não é o dia D, não é o dia de prestar contas, é o último dia para prestar contas, porque a Justiça Eleitoral ainda vai precisar identificar quem são os omissos para eventualmente não diplomá-los. E se você talvez esteja vendo esse vídeo, é um candidato eleito, você não deve correr esse risco de uma identificação muito tardia ou muito em cima da hora da diplomação. Você deve se antecipar a essa entrega, até porque nós podemos imaginar o cenário de 600 mil candidatos aproximadamente no Brasil inteiro prestando contas em meio eletrônico, todos prestarão contas até o dia 15 de dezembro. Se resolverem prestar contas no dia 15 de dezembro, certamente vamos enfrentar uma fila virtual, um congestionamento de sistemas que qualquer sistema no mundo enfrentaria, porque é uma quantidade muito grande de informações chegando a um único destino, certo? Que mais que eu quero ressaltar? Sim, a composição dessas contas. Então, nós temos as informações, que são os metadados, que vão estar dentro do SPCE e são entregues pela internet, e temos os documentos que vêm numa mídia eletrônica e precisam ser entregues presencialmente. Ok. Esse envio pela internet do arquivo de prestação de contas dos metadados, ele acontece dentro do sistema de prestação de contas. O próprio sistema gera esses dados, encaminha pela internet e devolve ao prestador de contas um extrato da prestação de contas. Este extrato, ele nada mais é do que um resumo das contas. Lá nós vamos ter o total de recursos que foram arrecadados, o total de gastos, se há sobras, se há dívidas de campanha, e ele vale para o prestador de contas como se fosse um recibo desta parte, uma confirmação da entrega eletrônica dos metadados. Esta é a nossa forma de operar, é o nosso modus operandi em circunstâncias normais de temperatura e pressão. Para este ano específico em que nós temos a pandemia, a resolução 23632 disse que a entrega desta fase dará a adimplência. Por quê? Porque nós não queremos penalizar com a inadimplência aqueles candidatos não eleitos para os quais
Nós, Justiça Eleitoral, estamos solicitando que entreguem as mídias a partir de janeiro por conta da pandemia. Não seria justo que essas pessoas estivessem inadimplentes por essa circunstância. E nós não podemos também elastecer esse prazo de entrega da parte eletrônica das contas, porque, por força da emenda constitucional, é o dia 15 de dezembro. Então, essa foi a solução que foi encontrada. Então, o recibo definitivo de entrega das contas, que vai acontecer aqui com a parte eletrônica, ele vai estar disponível no Divulga Candicontas. O candidato vai acessar o Divulga Candicontas, qualquer pessoa poderá acessar, e vai verificar ao lado da prestação de contas se está disponível ou não o recibo de entrega. Isso lhe dá a certeza de que eletronicamente essas contas foram entregues. Mas veja, o fato de nós postergarmos para os não eleitos e para os partidos políticos a entrega da mídia para janeiro a março, dia 8 de março do ano seguinte, não significa que essas informações não devam ser entregues, muito pelo contrário. Esses documentos precisam ser entregues porque eles é quem dão o tom de prova documental daquela movimentação que consta nos metadados. E aí eu preciso chamar a atenção para um outro aspecto. Na hora em que você entrega a mídia física, com esses documentos todos, né, entregues lá no ambiente físico da Justiça Eleitoral, esta mídia ela vai ser validada pelo sistema. Como assim validada? Nós precisamos, de alguma maneira, identificar se aquela mídia e aqueles documentos são, de fato, relativos àquela prestação de contas que se está entregando. Por que isso? Porque o mesmo candidato pode entregar mais de uma prestação de contas pela internet. Houve um equívoco, eu preciso corrigir, vou mandar outra. Pode mandar. A última sempre sobrescreve a anterior. Sempre vale a última prestação de contas entregue em meio eletrônico. E aí que se a mídia física foi gerada antes da última eletrônica, a Justiça Eleitoral não vai receber essa mídia física. Então, precisa ter essa atenção também. Outro aspecto, né, que eu quero ressaltar. A geração dessa mídia para entrega física, ela também acontece pelo sistema. Então, ninguém poderá, por exemplo, digitalizar algumas notas fiscais e copiar para um pendrive e entregar na Justiça Eleitoral. Este pendrive, essas informações, elas não vão ser recebidas nos sistemas da Justiça Eleitoral, porque mesmo a geração da mídia, ela é feita dentro do sistema. Então, depois que o sistema gera a prestação de contas para enviar pela internet, é ele quem conduz o processo de geração dessa mídia também. Ele monta uma árvore de arquivos, né, dentro dessa mídia física, ele relaciona esses documentos com aqueles dados, aquelas informações que estão no SPCE, e ele dá a essa mídia um número de controle que depois valida a mídia em relação à parte da prestação de contas que já terá sido entregue pela internet. Então, esses documentos digitalizados, isso é operacional, mas é muito importante, porque senão o prestador de contas vai chegar à Justiça Eleitoral e vai voltar. Ele precisa digitalizar esses documentos em PDF com OCR. O que é OCR? Reconhecimento óptico de caracteres. Isso é exigido pela Justiça Eleitoral para que esses documentos sejam pesquisáveis, não apenas pela Justiça Eleitoral, mas por qualquer cidadão, qualquer eleitor que possa consultar essa prestação de contas, e até mesmo o próprio candidato, quando estiver cumprindo uma diligência, por exemplo. Aquele extrato de prestação de contas que o prestador de contas recebeu para certificar que ele entregou a parte eletrônica, ele vai ser juntado automaticamente pelo próprio sistema dentro dessa mídia física que vai ser entregue na Justiça Eleitoral. Pode parecer um pouco complicado, mas não é. Se nós formos à norma, nós vamos ver que lá na resolução 23.607 está claramente colocado que as contas, mesmo que sem movimentação financeira, têm essas duas partes que eu acabei de falar. Eu só destaquei para vocês algumas questões operacionais, porque agora a dúvida é operacional. Esse é o momento de prestar contas e como é que eu faço essa prestação de contas, né? Então, as contas têm essas informações sobre receitas e despesas lançadas no sistema e tem essa série de documentos que vocês estão vendo aí. Que documentos são esses com os quais já é necessário se preocupar, precisa ter esses documentos à mão para que sejam digitalizados corretamente? Extratos bancários definitivos, não aqueles extratos bancários em que há aquela inscrição sem validade legal, sujeitos a alteração até o final do dia. Se esse extrato não é confiável para você, por que seria para a Justiça Eleitoral? Não é.
E não é uma questão pro forma, não. Se eles têm essas expressões, é porque, de fato, não estão fechados. E nós precisamos de extratos definitivos. Se houve sobras, financeiras ou não financeiras, precisa comprovar o recolhimento dessas sobras ao partido político. Lembrando que, se sobrar recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele não é tecnicamente sobra de campanha. Ele não deve ser recolhido ao partido político, mas sim ao Tesouro Nacional. Ele tem uma destinação específica para aquela eleição. Não foi utilizado, precisa recolher ao Tesouro Nacional. Se houve recebimento de recursos públicos, fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, todos os documentos fiscais das despesas pagas com esses recursos já precisam ser apresentados por ocasião da prestação de contas. Tem dívida de campanha, tem todo um procedimento para assunção de dívida de campanha que prevê uma série de documentos que vão precisar estar juntados também. Procuração já juntou na parcial. Caso não tenha juntado, apresenta neste momento. Houve recebimento de recursos de fonte vedada, de recursos de origem não identificada, precisa devolver ao doador ou recolher ao Tesouro Nacional. Também já se antecipe e traga esses comprovantes, porque senão a Justiça Eleitoral vai determinar que você o faça, e caso você não faça no prazo de 5 dias úteis do trânsito em julgado dessa decisão, esse processo vai à Advocacia Geral da União para cobrança. Então, é importante já se antecipar a isso. Estes documentos todos entregues, eles entram automaticamente no PJE, fazem parte do PJE, é possível consultar publicamente o processo judicial e eletrônico a respeito disso, né? Diferentemente das contas parciais, em que nós temos só encaminhamento pela internet, nas contas finais nós não temos, né? Nós temos essas duas fases, mas as contas parciais já estão autuadas, então a final vai ser juntada a essa parcial. Pode haver um processo de impugnação de contas, mas eu creio que não é o caso de nós nos referirmos aqui. A prestação de contas simplificada, sim. Gostaria de fazer uma menção breve às contas simplificadas, mas apenas para dizer aos prestadores de contas que o que nós temos de fato de importante numa prestação de contas simplificada é que a análise é tanto quanto possível informatizada e simplificada. Porque para quem presta contas, as diferenças são praticamente inexistentes. Onde nós temos prestação de contas simplificada? Em municípios com menos de 50 mil eleitores, em Santa Catarina, por exemplo, meu estado, nós temos a maciça maioria dos municípios prestando contas aqui de forma simplificada. Ou municípios com movimentação financeira, né, cada prestador de contas, de no máximo 20 mil reais, aí é qualquer eleitorado. Este valor de 20 mil reais, ele ainda será atualizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não havia ainda sido divulgado. E nesta eleição, candidatos não eleitos, independentemente do volume de recursos, também podem ter as suas contas examinadas de forma simplificada. Exame de contas de forma simplificada não significa exame superficial de contas. Está muito longe disso. O que nós não temos aqui são exames manuais em aspectos que não têm tanta relevância no processo de prestação de contas propriamente dito. E é isso. Eu creio que por hora, Marcelo, para iniciarmos a conversa, a gente pode parar por aqui e aí eu dou mais informações e esclareço as dúvidas que surgirem aí que forem necessárias, ok? Vou colocar aqui meu som maravilhoso, muito bom. Estou recebendo aqui pelo WhatsApp muita gente falando, né, inclusive com resolução altamente atualizada, né, as coisas dos últimos dias aí em relação à questão da prestação de contas, algo que também já será atualizado. Nós estamos aqui com um número já razoável de pessoas pelo YouTube, também a gente tem aqui também algumas pessoas no Zoom, dentre as quais eu queria citar aqui a presença da professora Maria da Silveira, que inclusive fez hoje um excelente debate num evento da Escola Judiciária Eleitoral, junto com o ministro Eduardo Cardoso, professora Carolina Lacerda, tratando sobre a questão da improbidade administrativa. Eu vou dar a palavra para a Marilda, porque Marilda sempre vem com boas perguntas, bons questionamentos, e a gente aproveita aqui a presença da nossa queridíssima Denise para sugar muito o conhecimento dela, né, Marilda? Ave Maria, gente. O João Marcelo sempre quebrando minhas pernas, né? Mas, Denise, realmente, nessa hora, o que mais tem é pergunta sobre prestação de contas. Eu vou te colocar uma dúvida, não é tão complexa, nem é tão dúvida, mas eu imagino. Hoje, 3 pessoas me perguntaram isso. Então, de alguma forma,
essa questão está circulando. Acabou, né, a maioria das cidades, as eleições não tem segundo turno, e, portanto, em tese não, né, a realização dos gastos estaria encerrada. Mas a arrecadação para pagamento desses gastos, não. E aí você falou aqui sobre a assunção das dívidas pelo partido. Mas aí o que me perguntaram? Se o partido, o Diretório Nacional, quiser repassar recursos do fundo partidário para os diretórios municipais pagarem essas dívidas, isso é assunção de dívida ou é só a transferência de recursos para poder pagar dívidas que foram feitas já antes das eleições? Essa é uma questão também que é importante, né, que as pessoas estão querendo saber. Marilda, querida, boa noite. Bom, em relação à assunção de dívida, nós só temos quando nós não temos arrecadação de recursos suficiente para quitar as dívidas nesse período, tá? Então, assim, a regra geral a eleição é o marco final para tudo. A regra geral é sempre essa. Terminou a eleição, eu não devo ter nem gastos eleitorais e nem recursos novos arrecadados. E aí a própria legislação eleitoral criou duas exceções. A primeira delas eu tenho gastos eleitorais, mas não tenho recursos suficientes para quitá-los. Então, eu posso arrecadar recursos até o momento da entrega da prestação de contas, e esse momento da entrega deve ser lido como o momento legal da entrega, né? Naquele prazo máximo fixado, porque senão basta não entregar as contas, né? Não entrego nunca e fico arrecadando eternamente, não é isso que a legislação eleitoral diz. Então, eu tenho autorização para arrecadar recursos até o momento da entrega da prestação de contas para pagar os gastos eleitorais. Isso não é dívida de campanha. Eu ainda não tenho dívida de campanha. A dívida de campanha propriamente se consolida quando, no prazo legal de prestação de contas, os recursos ainda não existem. Neste caso, se o candidato entregar uma prestação de contas, muito possivelmente ele terá contas, tivemos uma queda, alguma coisa? Não. Muito possivelmente ele terá contas desaprovadas perante a Justiça Eleitoral, se ele entregar contas assim. Por quê? Porque ele não vai possibilitar à Justiça Eleitoral que ela controle, que ela faça aferição de legalidade e regularidade de todo o financiamento da sua campanha eleitoral. Nesse caso específico, surge uma segunda exceção àquela regra geral, que foi construída por conta da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a partir de uma eleição presidencial, em que o partido político se colocou à disposição para pagar os débitos pendentes. E, à época, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou essa opção e, a partir de então, regulamentou na resolução. Então, nós só temos dívidas de campanha assumidas pelo partido se acontecer depois disso. E aí há todo um procedimento, né, Marilda, que com certeza você conhece, que é a autorização da direção nacional para a assunção dessas dívidas, um acordo firmado com o credor, com a sua anuência, né, porque ele precisa autorizar a transferência dessa dívida, com todas as informações sobre a dívida, é preciso haver a informação sobre a natureza dos recursos que vão pagar essa dívida. Nós temos um prazo que não pode ser superior à prestação de contas seguinte da próxima eleição para o mesmo cargo, então é de no máximo 4 anos, e tudo isso vai sendo acompanhado na prestação de contas anual do partido político. É uma forma que eu considero bastante inteligente, já que se abriu mão do rigor de quitar as despesas todas à época da prestação de contas, de permanecer com a possibilidade de aferição de regularidade do financiamento dessa campanha eleitoral. E, nessa hipótese, o candidato permanece sendo responsável solidariamente por esses valores. Então, dívida só depois desse momento. E aí é preciso seguir todo esse procedimento e juntar esses documentos todos na mídia que eu falei agora. Tudo isso precisa vir para a Justiça Eleitoral para exame. Eu também tenho que agradecer ao Marcelo pelas gentis palavras, né? Porque eu aqui, numa falta de educação danada, tomei um susto tremendo. Mas vou fazer uma outra pergunta. Também aconteceu, de alguns casos, a pessoa: fui gastar na minha campanha, tirei dinheiro só de onde que tinha. E tinha era na conta de outros recursos regulares do partido. E eu acabei pagando débito da minha campanha com dinheiro de outros recursos. E agora, o que eu faço? Não entendi, de recursos do partido político? Do partido. O partido... Essa é uma questão bem concreta que a Justiça Eleitoral vai precisar examinar, Marilda, no processo, na avaliação do caso concreto em si. Ela não é um procedimento previsto nas regras eleitorais, não.
Eu sugiro que todas as justificativas sejam apresentadas, as razões todas, para que, no mérito, a Justiça Eleitoral possa julgar, que há uma definição muito precisa de onde esses recursos podem custear as despesas de campanha eleitoral. O horário da prestação de contas mudou, Denise? Como tem alguma mudança com relação ao registro? Porque na época do registro de candidatura, houve uma modificação do horário para apresentação eletrônica do registro de candidatura. Não temos alterações. Não temos alterações. Até esta data, neste exato minuto, não temos nada. Obrigada, Denise. Por nada. E já temos gente prestando contas, tá? Já temos diversas prestações de contas entregues. Graças a Deus, né? Sinal Sim, mas por enquanto de não eleitos. Nós precisamos dos eleitos prestando contas. Eles estão mais preocupados lá, coitados. Estão reunindo as coisas para poder prestar contas direitinho. Que bom. Marilda, te agradecer demais como sempre, excelentes perguntas, observação sempre muito cuidadosa. Você sabe que eu sou seu fã declarado aí. E dizer assim que assisti hoje você pelo YouTube, adorei o debate sobre matéria de improbidade, muito importante mesmo essa discussão no campo do direito eleitoral e o reflexo também, até mesmo uma reflexão importante sobre talvez essa questão, que é uma das questões mais relevantes aí em matéria de inelegibilidade, né, os efeitos disso no processo eleitoral. Gabriela também entrou aqui, e agora eu vou fazer assim, estou pegando as pessoas que estão entrando, estou fazendo... Gabi, se prepare que você vai fazer a pergunta aí também a Denise. Oi? Eu tenho uma pergunta que um monte de jornalista me fez, que é com relação aos efeitos da prestação de contas, Denise. Agora, com essa novidade aí dos recursos destinados à cota, não só de gênero, né, mas de raça, tem circulando a informação de que, se não gastar os recursos da cota, você, na prestação de contas, pode ter o seu mandato cassado, o seu registro cassado, e a determinação de devolução desses recursos, além dessa cassação. Eu queria que você esclarecesse para as pessoas quais são os efeitos na prestação de contas dessa nova cota de destinação para a raça aí do fundo partidário, do fundo eleitoral. Quanta criatividade, não? Quanta criatividade. Na verdade, eu só posso falar, assim, como estudiosa do assunto, sobre o que a legislação eleitoral está prevendo a esse respeito. E a obrigação que ela prevê é do financiamento da campanha. Então, o partido político, ele tem, na minha compreensão, a obrigação de repassar o recurso dentro das cotas, considerando, inclusive, a cota dentro da cota, né? Porque a cota racial é uma subcota da cota de gênero, né? Em relação às mulheres, em relação aos homens, não, porque é o único critério, né, a ser observado na distribuição dos recursos públicos, então o recurso tem que ser posto à disposição. Mas como você vai, em sã consciência, obrigar o candidato a gastar o recurso? Ele não pode aplicar irregularmente e nem repassar esses recursos de forma indevida para quem não pode receber. Mas, uma vez ele tendo sido disponibilizado esse recurso, aquilo que não for efetivamente gasto, Marilda, eu entendo que precisa ser recolhido ao Tesouro Nacional, e é isso o que deve ser observado. Você não vai poder, na minha visão, na minha compreensão do tema, considerar irregular ou não uso, mas o uso irregular ou o desvio de finalidade, esse sim. Esse vai ser apenado duramente, a resolução já prevê, né, a sanção, que não precisaria estar na resolução. Não precisaria estar na resolução, porque é um recurso público posto à disposição, do qual as contas precisam ser prestadas, e deve haver a comprovação de que ele foi empregado exatamente na finalidade legal a que se destinava. Uma vez que isso não foi feito, é claro que se impõe a devolução desses recursos ao Tesouro. Essa é a única consequência na minha visão. Maravilha. Gabriela, já está pronta aí? Que eu peguei a Marilda de supetão, assim. Agora você também. Já te conheço, Marcelo. Denise, sempre muito bom te ouvir. Nossa, maravilhosa. Pena que eu não consegui antes. Eu estava vendo pelo YouTube aqui, mas eu também não peguei desde o início. Então, não sei se você abordou essas questões. Mas, assim, estava aqui lendo aquela notícia que saiu do TSE sobre os indícios de irregularidades nas contas, enfim, né? O que eventualmente está, né? Esses cruzamentos de dados vêm apontando. E aí eu vejo com alguma preocupação, até já falei sobre isso, acho que em algumas lives, algumas coisas, e já vivenciei muito isso na prática, porque o que me preocupa, né? Dentro dessa notícia, por exemplo,
tem a questão da indicação do possível indício de irregularidade quando você tem, por exemplo, a contratação de parente, né? E, assim, bem, essa é uma discussão, né, que o TSE já, né, iniciou essa discussão. Eu queria ouvir um pouco você sobre isso, porque além da contratação direta da pessoa física, né, que, enfim, a princípio não tem vedação, pelo menos expressa em nenhum lugar, né? E aí foi uma construção jurisprudencial ali, tem um precedente até relator, nosso amigo Daniel Castro, de Campo Grande, desembargador no TRE do Mato Grosso do Sul, que violaria ali o princípio da moralidade, enfim, o que me preocupa muito, porque, bem, uma construção como essa, né, ainda mais quando a gente vai para uma eleição municipal, que as pessoas, né, no máximo, obviamente, vão ler a resolução, e na resolução, pelo menos, o que me consta, não tem nada específico sobre isso, até porque na lei não tem. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque, além dessa questão específica da contratação direta de pessoa física, eu vi que também nesse relatório está se apontando, por exemplo, como indício de irregularidade, fornecedores contratados por empresas cujos sócios são filiados aos partidos políticos, e que também não tem nada, né, nenhuma previsão legal ou na própria resolução de alguma vedação nesse sentido. Então, assim, até que ponto, né, o tipo de relatório, do jeito que ele está sendo gerado, enfim, não acaba subsidiando uma rejeição de contas que não tem base legal. Eu queria entender um pouco qual que é a tua posição sobre isso, o que é que você pensa sobre isso, enfim. Ok. Boa noite, Gabi. A minha compreensão a respeito desse assunto, eu me sinto muito à vontade para falar sobre ele, porque ele é o objeto da minha dissertação de mestrado. Os indícios de irregularidade do núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral. E eu acho que é generalizada, infelizmente, uma incompreensão sobre a natureza disso e a finalidade a que se propõe. Tá? Então, eu creio que a primeira questão que nós vamos estabelecer, a primeira base é essa, porque a partir dela, a partir dessas premissas que nós podemos estabelecer, todo e qualquer indício pode ser interpretado. Tá? Então, que premissas são essas? A primeira delas, indício não é irregularidade, jamais. E eu vejo indícios sendo tratados como irregularidades, vejo candidatos e partidos se manifestando contra as irregularidades que ainda não existem, e por vezes vejo julgados considerando as irregularidades. Então, a primeira coisa, não é irregularidade pronta e acabada de forma nenhuma, muito pelo contrário. É um direcionador de fiscalização, é uma possibilidade de, tenha certeza, essa primeira premissa, né? E a segunda premissa, antes de continuar esse raciocínio inicial que eu coloquei, a primeira é de que nós não temos irregularidades prontas e acabadas, e a segunda é que os indícios, eles nascem a partir de ocorrências fáticas, reais, de fraude no financiamento das campanhas eleitorais. Então, eles são indicadores, pontas de iceberg, que podem não ser nada, podem ser um cubo de gelo no oceano, como pode ser, de fato, uma ponta de iceberg, e ali está uma questão muito importante a ser vista. Então, na verdade, nós procuramos, com os indícios de irregularidade, traçar um parâmetro de aferição, de veracidade das informações que constam da prestação de contas. Os objetivos, os dois grandes nortes que os indícios de irregularidade, sejam eles quais forem, buscam, são, primeiro, identificar se nós temos ausência de capacidade econômica de algum doador. Porque se nós temos ausência de capacidade econômica de um doador, nós estamos muito provavelmente, eu não estou dizendo que nós estamos diante de, muito provavelmente de uma ausência de identificação correta daquele doador. O doador pode ser outro. Pode ser apenas uma pessoa que não quer se expor, mas pode ser um recurso absolutamente ilícito, do ponto de vista eleitoral, ou mesmo com origem até criminosa em alguns casos. Tá? E a outra grande vértice desses indicadores, desses indícios de irregularidade, é verificar se nós temos fornecimento de serviços ou entrega de materiais nas campanhas eleitorais por fornecedores que, evidentemente, não têm capacidade operacional para fazer isso. E vocês devem lembrar de algumas notícias, porque aí são recorrentes na imprensa, quando impactam bastante, né? De gráficas que não têm equipamento, de empresas que não têm funcionários, de empresas grandes fornecendo milhões para campanhas eleitorais, com apenas 2 pessoas trabalhando, uma delas talvez
empregada do próprio partido político, ou seja, situações fraudulentas, né? Então, esses indícios de irregularidade, eles não são teses a serem defendidas e utilizadas para aprovação ou rejeição de contas, muito pelo contrário. Eles são resultado de ações de inteligência, então, informações de inteligência entre bases de dados públicas, legítimas e confiáveis, que trazem algum tipo de suspeita de que nós podemos estar diante de uma irregularidade. Esses indícios de irregularidade, eles não vêm direto para a Justiça Eleitoral. Eles são encaminhados ao Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público, de posse desses indícios, ele precisa fazer, e é isso que a resolução prevê, um exame de relevância e materialidade. Pode haver coisas que não têm absolutamente nenhum propósito em relação com aquela prestação de contas, pode não ter relevância para a apuração, para decidir sobre o que deve ser apurado ou não. E apurando, e aí sim, eventualmente confirmando ou descartando aquele indício de irregularidade, dar seguimento a ele. Opa, estou diante de uma irregularidade grave, que está afetando gravemente o processo eleitoral neste momento, uma ilegalidade está sendo cometida e precisa ser interrompida. Ao Ministério Público incumbe solicitar as providências judiciais que ele entenda urgentes para que a autoridade judicial possa deferir ou não. Pode ser que seja necessário quebra de sigilo, sempre, em qualquer hipótese, o prestador de contas vai poder sim ser ouvido, tem que ser ouvido, em observância ao contraditório e ampla defesa, então não são jamais afirmações de legalidade. Na questão dos parentes, propriamente dito, você jamais vai encontrar na resolução de prestação de contas uma proibição de contratação de parentes. Porque não seria legal, não seria nada disso. Mas nós temos processos julgados na Justiça Eleitoral em que nós tivemos contratações fraudulentas de pessoas nessa condição. Então, o alerta é apenas para que se verifique se aquela não é uma dessas ocorrências. E pode não ser. Nós tivemos processo aqui em Santa Catarina com contratações, sim, de parentes absolutamente legítimas, mas poderíamos ter outras, Gabriela, que não são apenas desvio de finalidade ou apropriação indébita daquele recurso público que está ali posto à disposição para aquela campanha e que a Marilda acabou de me perguntar, mas tem que gastar tudo? Opa, se eu tenho que gastar tudo, quem sabe então eu remunero alguém que não tenha serviço prestado na campanha? Ninguém quer isso, nem a Justiça Eleitoral, nem o Ministério Público, tenho certeza que nenhum cidadão, nem o eleitor, muito menos os advogados, que aqui tão brilhantemente exercem o seu papel no eleitoral, como são vocês três, Marcelo Vaig, Pugliese, Marilda Silveira e Gabriela Hollenberg. Tenho certeza absoluta, ninguém quer isso. Nós queremos um processo eleitoral sério. Em relação a empresas constituídas como filiados a partidos políticos, não é essa a tipologia. A tipologia é empresa constituída às vésperas da eleição com filiados a partidos políticos. Tem alguma ilegalidade em relação a isso? A princípio, não. Mas nós já tivemos no Brasil ocorrências em que empresas foram constituídas na semana anterior à da eleição para prestar serviços repentinamente de centenas de milhares de reais, que depois se verificou serem fraudulentos. Nós estarmos diante apenas de saque de recursos da campanha eleitoral, que ou pertencem ao partido político, se são de outros recursos de fundo partidário, ou pertencem à União, se são recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, a primeira questão sobre indícios de irregularidade, não a primeira, mas a mais importante, Gabriela, é esta: não partir do pressuposto de que eles tratam de ilegalidade, porque não é isso. Em 2016, quando o núcleo de inteligência foi estruturado, nós apontamos doadores que recebiam recursos do Bolsa Família. E tivemos na imprensa a seguinte reação: Justiça Eleitoral é contra a concessão do Bolsa Família. É óbvio que não. Só que o Bolsa Família, como outros programas assistenciais do governo, pressupõe uma condição de miserabilidade. E estando diante de uma condição de miserabilidade, é muito pouco provável que um doador faça uma doação de 68 mil reais em 2016, como aconteceu. Então, nesta hipótese específica, nós tínhamos duas circunstâncias: ou o doador não era aquele, apenas o CPF tinha sido utilizado indevida e fraudulentamente, ou a base de dados do Bolsa Família está pagando alguém que não deveria estar no Bolsa Família. Mas isso significa que quem recebe benefícios de um programa social não pode fazer doações de campanha eleitoral? É claro que pode, e faz.
mas faz em recursos condizentes com a sua capacidade econômica. Então, o que se busca aqui é detectar fraude, e por isso são indícios, por isso nenhum candidato ou partido político deve defender-se deles como se fossem irregularidades, e nem a Justiça Eleitoral propriamente deve considerá-los assim, antes que a apuração da ocorrência de fato desses indícios se confirme, porque a grande maioria deles será descartada. Então, não vale a pena fazer? Não vale a pena, porque a pequena minoria, a minoria absoluta de indícios que se confirmem, ajuda a depurar o processo eleitoral para que essas ocorrências não se perpetuem. Perfeita a tua análise. O problema é que a ponta, né, não é bem assim que funciona, infelizmente, ainda mais quando a gente fala de eleição municipal. Então, assim, eu estou realmente preocupada com isso. E, assim, claro, e aí a gente acaba tendo como advogado que ser mais realista que o rei, mais conservador até do que, né? Então, assim, não recomendar a contratação, por exemplo, de parente, mesmo que de repente seja o melhor cabo eleitoral que você possa ter e viabilizar, né, que essa pessoa fique de fato dedicada, teria que ter a contratação, porque senão ela, enfim, né, todo mundo tem que trabalhar para receber alguma coisa em troca, né? Enfim. Públicos, Gabriela, sempre deve existir a preocupação e o zelo da possibilidade de prova de correta utilização dele. Eu creio que essa é a máxima. E aí todo o restante vai precisar se adequar a isso, né? Você precisa ter informações, você precisa ter dados. Mesmo essa circunstância que eu relatei, uma empresa constituída em época próxima à eleição para fornecimento à campanha eleitoral pode ser legítimo. Sim, a gente teve casos, inclusive, sim, com certeza. Sim. Mas grandes casos de fraude no Brasil estiveram exatamente nessa circunstância e nós precisamos, de alguma maneira, tentar ao menos identificar os indícios de que isso possa estar acontecendo. Perfeito. E aí, tardiamente, a Justiça Eleitoral faz isso, já deveria até fazer, acho que há muito mais tempo, mas talvez até a evolução, a maturidade, né, das possibilidades de exame de contas para além da mera informação unilateral, e não significa com isso que nós estamos buscando informações que não estão no processo, não, muito pelo contrário, nós queremos confirmar a veracidade das informações que estão ali, e isso talvez estivesse disponível há muitas eleições passadas e não foi utilizado, são mecanismos, né, importantes que daqui para frente só devem evoluir. Sim, sem dúvida. Obrigada, querida. De nada. Eu vou aproveitar também a prerrogativa de quem está coordenando essa mesa de fazer 3 perguntinhas. Assim, e aí eu queria muito ouvir você, Denise. A primeira é o seguinte, como a gente está passando aqui, a ideia de fato é um tutorial, né, para os candidatos e para os advogados, eu queria que assim, você reforçasse como é que eu contabilizo advogado e contador. Principalmente quando esse advogado, esse contador, não é pago diretamente com recurso da campanha, tá? Ou seja, digamos, ele foi pago lá com recurso do próprio candidato ou de uma outra pessoa física. Como é que eu contabilizo isso? Tá? Meu amigo, mas você quer que eu resolva o problema da reforma eleitoral? Não, a minha pergunta é, porque ficou, depois que houve a alteração, Denise, eu entendi, Marcelo, da legislação, né? Muita gente fica na dúvida, né? A gente quer receber os honorários de forma lícita, todo mundo devidamente corretinho, e na hora de contabilizar fica sempre aquela preocupação, como é que se faz, né? Tá, eu já falei muito sobre essa questão, porque nos congressos, ou mesmo nas aulas, né, nas pós-graduações em que eu ministro aula também, essa questão surge com muita frequência. Então, nós tivemos, na reforma eleitoral de 2019, uma dedicação excessiva a essa, para dizer o mínimo, a essas 2 categorias de despesas com advogado e despesas com contador. E elas são extremamente negativas para o processo eleitoral e para a transparência que as contas precisam ter, tá? E isso agora gera dúvidas que podem, entrou algum ruído ali. E isso gera as dúvidas que agora podem estar surgindo de uma maneira natural, né? Mas o princípio é um só. Se são gastos contratados pelo candidato, são gastos como quaisquer outros e precisam estar declarados na prestação de contas. Ponto. E aí nós vamos partir para a exceção. Se o partido político contrata pelos candidatos, isso vai constar apenas na prestação de contas do partido político. Porque, como não é mais doação estimável em dinheiro, ele não fará essa transferência do serviço para as contas do candidato, porque a regra normalmente é essa.
Quando um prestador de contas faz despesa em benefício de outro, ele transfere na forma de doação estimável em dinheiro para aquele beneficiado da doação, porque aquele é um gasto que foi feito em benefício de sua campanha. E se assim não fosse, nós teríamos um problema muito sério. Quando nós estivéssemos próximos da extrapolação do limite de gastos, bastava delegar um terceiro que fizesse a despesa. Então, a regra geral é essa, e a reforma eleitoral excluiu essas duas categorias quando o partido político fizer a contratação. Então, se o partido político fizer, vai constar apenas nas contas do partido político. Se o candidato contratou, consta nas contas dele, sim. Se um terceiro está pagando esse serviço, uma pessoa alheia à prestação de contas, não sou partido político, não sou candidato. Aí nós estamos diante praticamente do Triângulo das Bermudas que foi criado pela reforma eleitoral. Esses recursos não dizem respeito às contas de campanha eleitoral. Como eu não posso ter doação estimável em dinheiro disso, eu não tenho, eu vou usar o termo que vocês estão usando, mas eu não concordo com ele, nós não temos contabilização disso nas contas. Não concordo que a gente não tem contabilidade aqui, né, na prestação de contas. Eu não tenho registro na prestação de contas. Não tenho nada. A Justiça Eleitoral, ela não tem nem a informação de que aquele gasto existiu. Nós só vamos ter um contador assinando aquela prestação de contas, um advogado representando aquele candidato, mas, obviamente, vamos perguntar, né, quem está pagando essa despesa, se for um terceiro, isso não estará na prestação de contas. Não faz parte da movimentação da campanha eleitoral. Perfeito. Minha segunda pergunta é a seguinte. Há um desespero sempre nesse período de regularizar a documentação, né, de tudo que foi gasto no processo eleitoral. E aí fica aquela loucura... Não era regular? Tem que regularizar? Não, estou dizendo o seguinte, né, você sabe muito bem, você está... Não, só para saber, estou perguntando. Não, aquela correria de pega recibo, né, de termina a contratualização e tudo mais. E aí vem aquela discussão, Denise, muitas vezes, que às vezes Está lá no armário, na gaveta, o negócio aí, eles vão Está na gaveta, está embaixo do... E aí vem aquela questão que muitas vezes aflige o contador e o advogado, Denise, que é o seguinte: o que eu posso sanar durante o processo de prestação de contas? Ou seja, eu tenho aquele marco lá em que eu tenho que fazer a juntada da documentação, da prestação de contas, e há um lapso temporal que admite-se, em tese, um saneamento. O que eu posso sanear? E qual é esse marco? Não há lapso temporal nenhum, não. Toda a documentação relativa aos gastos eleitorais, se forem públicos, né, Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eles têm que ser apresentados por ocasião da prestação de contas, exatamente de acordo com a legislação prevê. E ela, na verdade, é muito flexível, porque diversos instrumentos são aceitos para fins de prova, né, da realização do gasto eleitoral, estão todos elencados na resolução, e é muito extensa, são extensas as listas de possibilidades de comprovação, dependendo da natureza do gasto eleitoral realizado. O que eu chamo a atenção aqui, particularmente, então, a resposta é essa, tá, Marcelo? Não há lapso temporal. A irregularidade, ela vai ser apontada. O que nós temos na Justiça Eleitoral é o dever de verificar se o gasto foi comprovado de acordo com o que a legislação eleitoral previa. Se ele não foi, ele vai ser apontado. As razões pelas quais a documentação não está correta, ou o que se poderia fazer a respeito dela, vão ser trazidas aos autos e vão ser examinadas no caso concreto. Eu alerto para duas circunstâncias específicas. A primeira, a alteração de documento fiscal em diversos pontos específicos que a legislação fiscal mesmo, tributária, não permite. Isso pode caracterizar, além da infração eleitoral, mais uma, que é a fiscal ou tributária, né? E aí isso acaba agravando a irregularidade que era só, entre aspas, eleitoral. Né? E o outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que nós temos toda uma categoria de gastos, que eu chamo de gastos críticos, que tem regulamentação específica. E é preciso estar atento a isso. Material impresso, combustíveis, gastos com impulsionamento, despesas com pessoal. E precisa ter uma atenção especial a esses gastos, porque esses gastos exigem uma comprovação adicional que não é a comprovação padrão que lá está na resolução, tá? E a última pergunta, abusando aqui da minha prerrogativa de estar nessa moderação, eu queria pegar esse gancho que você tratou ao responder a Gabriela nessas questões dessas empresas, essas sociedades, sejam limitadas ou anônimas,
constituídas com propósito específico, às vezes, né? Nós temos aquela empresa que é constituída no período eleitoral, mas aquela empresa que é constituída com o propósito específico de atuar nas eleições. Muitas vezes ela é utilizada, até por orientação de alguém que trabalha na área empresarial, como uma forma de você blindar, ou seja, evitar que, por exemplo, a empresa mãe, né, o cara tem uma agência de publicidade, né, tem uma outra área de logística, e você monta uma sociedade com propósitos específicos, com atividade restrita, objeto específico e muitas vezes com prazo determinado de atuação. Mas, e aí vem minha pergunta muitas vezes essa ideia, Denise, ela é travestida num processo de terceirização de campanha. Então, na verdade, eu jogo toda a gestão, né, da campanha eleitoral para essa empresa, para essa SPE, e essa SPE faz a gestão. Qual a tua opinião sobre isso? Será que aí não estaria diante de uma situação, aí, essa terceirização, ou seja, eu passar, como se fosse assim, eu jogo o dinheiro todo da campanha para uma empresa, essa empresa vai ser responsável de contratar as pessoas, fazer a publicidade, ou seja, se há um certo limite em relação a isso, ou seja, eu poderia falar em criação de uma SPE, mas não para fazer um processo de terceirização de uma campanha eleitoral ou não tem nenhuma vedação? Não pelo seguinte, porque toda a movimentação dos recursos da campanha eleitoral ela deve ser direta ao fornecedor. Quando nós temos uma empresa que seria uma empresa guarda-chuva para assumir diversas responsabilidades da campanha eleitoral, nós temos grandes possibilidades de erros e de futuras devoluções de recursos. Pelo menos com todas as que eu já me deparei em processos que já tramitaram aqui, nós temos normalmente uma ausência de identificação precisa e direta da prestação do serviço em si. Tá? Então, isso dificulta muito a comprovação do cumprimento da finalidade a que aquele recurso público se destinava. Não é a melhor alternativa. Pode parecer uma boa saída para a gestão do recurso em um primeiro momento, mas as possibilidades de erro aí são muito grandes. Dependendo do caso concreto, Marcelo, há empresas e empresas, né? Nós podemos ter um objeto tão claramente definido, tudo tão especificado, tudo tão comprovado, que não reste dúvida alguma. Não são as circunstâncias que eu até hoje pude examinar, seja em estudo de processos mesmo, ou seja em estudos específicos, assim, de acadêmicos mesmo, né? São erros frequentes. E para nós, do ponto de vista da justiça eleitoral, né, quando nós buscamos relacionar precisamente a saída do recurso com o destino ao fornecedor, isso fica muito dificultado. E talvez gere para o prestador de contas uma obrigação de produzir provas adicionais e muitas, para comprovar efetivamente a regularidade daquele recurso. Então, eu creio que não é a melhor saída, não. Em muitos casos, isso gera devolução de recursos, tá? Tem uma questão proposta aqui. Tem duas perguntinhas aí, uma do Gilson Alves e outra da Paola Cabral, do YouTube. Se você quiser responder, Denise, já fazer um resuminho, tá? Tá. O Gilson pergunta, no caso de pagamento de nota fiscal, a MEI o pagamento para ser realizado por conta de pessoa física, se o MEI não tiver conta de pessoa jurídica? Essa questão é muito caso concreto, isso a gente só consegue examinar no processo, diante da despesa e da possibilidade que ela fosse paga de fato a pessoa física ou a jurídica. Infelizmente, não consigo te antecipar aqui, não. Mas você deve se preocupar em ter os comprovantes de pagamento de acordo com a natureza jurídica do fornecedor. Isso tem que estar exato, tá? É isso que a Justiça Eleitoral vai cobrar. Há situações muito específicas em que nós temos, sim, a possibilidade de pagamento à pessoa física, mas são casos concretos, e aí eu não vou poder entrar aqui, nós estamos em pleno período eleitoral e eu atuo justamente nessa área, né? Paola Cabral, como cobrir uma tarifa bancária de conta de fundo partidário que não teve movimentação? A conta de fundo partidário está no débito e como cobrir? Interessante. Na verdade, olha, as contas específicas para movimentar naturezas de recursos diferentes, elas só podem ter movimentação com aquele recurso. Nesse caso do fundo partidário não é um recurso que vem só para a campanha eleitoral. Ele normalmente é um recurso que, inclusive, mantém o partido político, né? Muito possivelmente, você vai precisar aguardar para quitar essa despesa com o recurso do fundo partidário que vai entrar. Agora, se não há possibilidade de receber esse recurso e ele tiver que ser pago com outra fonte,
O que eu faria é pagar o valor exato, depositar o valor exato de outra conta bancária do próprio partido político, com todas as justificativas de impossibilidade de ter pago com os recursos da própria natureza, para que a Justiça Eleitoral possa avaliar. Se ela considerar irregular, ela vai determinar a devolução desse valor. Tá? Mas o correto é haver uma previsão de movimentação desses recursos para que essa situação não chegue a acontecer. Essa conta não fique em débito, né? Manter uma sobra de recursos do fundo partidário para cobrir as tarifas. Isso é o normal, tá? Isso é o normal que a gente vê, inclusive, nos processos normalmente. Você está sem som. Tem essa outra aqui também, do Bruno Lira. É rapidinho, acho que essa aqui é fácil responder. Serviços de advogado, para serem comprovados, precisa-se apenas de contrato e recibo de pagamento ou obrigatoriamente deve-se juntar nota fiscal? Não, nós não temos a obrigação de juntar 2 documentos, não. O contrato, segundo a resolução estabelece, ele prova a despesa, né? O que nós fazemos, e o que é aconselhável que você faça, é sempre relacionar o pagamento, né? Quando o pagamento foi realizado, demonstrar na conta bancária, né? Quando ele foi efetivamente realizado, para que você tenha o link. Você não tem uma obrigatoriedade da nota fiscal, né? E também depende da forma como o escritório de fato está funcionando. Se você tem um escritório, tem uma pessoa jurídica, você vai ter nota fiscal, mas às vezes você não tem. No caso da legislação eleitoral, o contrato é aceito. Bom, essas são as perguntas do YouTube. Eu queria ver se a Marilda tem mais alguma pergunta, a Gabriela também, algum outro comentário. E aí nós passamos depois para a nossa Denise encerrar aqui. Eu não sei se alguém também aqui do Zoom também tem interesse. Espera aí que só chegou mais uma aqui, respeitando aqui o pessoal da nossa audiência do YouTube. Vou botar aqui, Denise, também, que é o Ibrahim. Tem essa pergunta. Em relação ao administrador financeiro, Denise. Uhum. Sobre o administrador financeiro, quais documentos necessários para prestar contas em cada prestação de contas? Eu não entendi a pergunta em si. Ele diz respeito à qualificação do administrador? Eu acho que talvez o que ele precisa ter para fins de justificativa da atuação dele como administrador financeiro. Eu acho que é isso. O administrador financeiro, ele é uma mera designação do prestador de contas. Então, no ato da prestação de contas, quando há qualificação, quem é que está prestando as contas, há a possibilidade de informar se há ou não um administrador financeiro. Se houver aquele administrador financeiro, basta informar quem é. O próprio sistema pede os dados dessa pessoa. São os dados cadastrais de quem está respondendo pela administração financeira dessas contas, porque acaba respondendo também solidariamente com o candidato pela movimentação, pela gestão desses recursos. Mas não é obrigatória a designação de administrador financeiro. A grande maciça maioria dos candidatos, e especialmente em eleição municipal, não tem administrador financeiro, ou designa o próprio contador que ali está. Sensacional, maravilha. Marilda, Gabriela, mais alguma coisa? Só agradecer pela disponibilidade da Denise para estar aqui essa hora, respondendo esse tanto questionamento da gente, né? Exatamente. E parabenizar, né, Denise, porque você, de fato, né, faz toda a diferença nesse tema, é a nossa sumidade na prestação de contas, enfim. É sempre muito, muito bom te ouvir. É isso, obrigada. Imagina, gente, imagina, estou sempre à disposição, muito obrigada também pelas contribuições, pelas perguntas, e como disse antes, nós precisamos divulgar as normas, esse é o período de divulgação das normas, de capacitação das pessoas. No meu tribunal, exatamente essa semana, nós estamos fazendo a capacitação dos magistrados a respeito desse tema também. Então, é a época de nós nos informarmos para que haja o processo mais transparente, mais correto possível. Esse é o desejo de todos que estão em todas as pontas, na Justiça Eleitoral também. Não pensamos em nada diferente. Só vou deixar os meus contatos aqui dos meus canais profissionais das redes sociais, canal do YouTube, para que quem se sentir à vontade em seguir vai ter informações lá a respeito, que eu costumo manter atualizado. E até o dia 15 de dezembro, espero que todos tenham prestado as suas contas e que não deixem para o dia 15 de dezembro, por favor, né? Prestem suas contas antes, especialmente os candidatos eleitos. Nosso prazo também é bem restrito na Justiça Eleitoral para julgar essas contas. Muito obrigada. Denise, agradeço demais, muitíssimo obrigado
seu tempo aí, que a gente sabe que é extremamente concorrido aí nesse período, né? Já é difícil em tempos normais, ainda mais em períodos eleitorais. Então, te agradecer muito, dizer a todo mundo que está nos assistindo para nos acompanhar nas redes aí, tem muita coisa acontecendo, muitos eventos não só da Abradep, mas de outros parceiros aí, instituições colegas, então fiquem ligados aí, não deixe de ter atenção nessa questão da prestação de contas, porque depois lá na frente, nos próximos ciclos eleitorais, a gente começa a ver o porquê não tomou cuidado adequadamente dessa etapa extremamente relevante no processo eleitoral. Então, agradecer demais a Marilda, a Gabriela, e em especial a Denise, a todo mundo aqui que nos assistiu, seja pelo Zoom, como também pelo YouTube. Desejar aí um bom segundo turno para onde tem e boa prestação de contas para quem ainda tem que encerrar, tá bom? Então, um abraço e um beijo para todo mundo e até a próxima.